Investir em imóveis no Brasil é algo cultural. A gente aprende desde criança que quando a gente compra a nossa casa própria, a gente fica protegido de possíveis crises. Com o amadurecimento do mercado de capitais, investir diretamente em imóveis deixa de ser a nossa única opção para estar exposto a esse setor. Os fundos de investimento imobiliário, então, entram como uma ótima opção para você maximizar seu lucro e diminuir os seus riscos. No vídeo de hoje, então, eu vou te mostrar como que você hoje mesmo pode ter já uma renda passiva mensal que você pode futuramente usar como sua aposentadoria, né? Eu vou te mostrar, então, como investir em fundos imobiliários e tudo o que você precisa saber para começar de fato a investir nesse tipo de ativo. E para dividir esse vídeo todo, né, esse guia completo sobre fundos imobiliários, eu vou dividir ele em 5 partes, tá? 5 etapas aqui, que são as seguintes. Primeiro eu vou começar com uma introdução, né? Vou falar para você o que é o fundo imobiliário. Depois eu falo quais são as diferenças de você investir em um fundo imobiliário para você investir em imóvel diretamente, né, imóvel tradicional lá. Depois eu parto para como que a gente pode ganhar dinheiro investindo em fundos imobiliários. Tem algumas alternativas para a gente ganhar, né? Não é só um método, mas tem outros métodos também. Te mostro quais são todos os tipos de fundos imobiliários e por fim te dou aí um passo a passo de como você pode começar a investir de fato nesse ativo que é tão falado nos dias de hoje. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não conhece o canal, meu nome é Rafael e o objetivo desse canal aqui é te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro. Seja você gastando bem ele, seja você investindo melhor ou então ganhando cada vez mais. Aqui no canal eu dou dicas em geral, né? Tanto de investimentos em renda fixa, quanto renda variável aqui com fundos imobiliários, ações e entre outros, né? Eu também falo um pouco sobre mercado de criptomoedas, estou começando a falar mais agora. Falo de bancos digitais, eu mostro como que faz para abrir a sua conta, né? Então tem conteúdo pra caramba, né? Dou dicas de livro também, tem muita coisa que você pode aprender nesse canal aqui. Esse vídeo de hoje é um vídeo bastante especial porque deu bastante trabalho de ser feito. Tanto a parte de roteiro, né? Eu tô aqui com o roteiro em mão, quanto a parte de edição também vai dar bastante trabalho. Então a única coisa que eu peço é para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você não perder nada que está por vir. Faz isso, se você fizer, o YouTube entende que ele pode espalhar esse conteúdo para mais pessoas e o que eu estou passando aqui, esse conteúdo gratuito, chega para mais pessoas. Feita a introdução do que vai rolar no vídeo, feita aqui o meu pedido para você, né? Vamos de fato pro que interessa, né? Vamos pro conteúdo de fato. Primeiro a gente precisa entender o que são os fundos imobiliários, né? Eu vou passar para você então uma introdução do que são os fundos imobiliários e você vai sair daqui até o final do vídeo, né? Entendendo tudo o que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. Então vamos lá. Os fundos imobiliários são fundos de investimento que destinam todo o seu patrimônio, né? Tudo que foi juntado ali entre todos os investidores para investimentos no setor imobiliário, né? Seja por meio de uma aquisição de um imóvel ou até mesmo para compras de dívidas, né? Compra de títulos envolvendo esse setor. Resumindo para vocês, um fundo imobiliário é como se fosse uma vaquinha, né? Eu dou um pouquinho, a outra pessoa dá outro tanto, vai juntando esses pouquinhos e forma o patrimônio do fundo. E aí uma equipe especializada vai e compra um imóvel ou compra um título de renda fixa, né, que eu vou comentar mais pra frente com vocês, mas título de renda fixa que esteja ligado ao setor imobiliário, né? E dessa forma a gente com pouco capital consegue juntar aqui, um pouquinho ali e todo mundo consegue comprar e ser sócio daquele imóvel. E como eu disse para vocês, existe uma equipe por trás desse fundo, né? Equipe que exerce diversas funções. Seja função administrativa, seja função de gestão, né? Seja auditoria, pesquisa, tem um monte de coisa que existe por trás de um fundo imobiliário. E por existir essa equipe, né, existe também um custo para a gente pagar para que isso ocorra, né? Senão não faria sentido. Nada mais é que um custo pelo serviço que a gente está pagando, né? O custo pelo serviço que a gente está recebendo, desculpa. E esse custo, né, pode ser traduzido por meio das taxas que são cobradas na gente, né? Essas taxas são as mais relevantes, são as taxas de administração e a taxa de performance. Mas como que funciona para a gente comprar esse fundo? Como a gente funciona para ser sócio desse fundo? Para você virar sócio do fundo, você precisa comprar pelo menos uma cota do fundo. Essa cota, e aqui que está a diferença dos fundos imobiliários para os fundos em geral, né, para os fundos de investimento em geral, é que essa cota do FI, né, do fundo imobiliário, é negociada dentro da Bolsa de Valores. Então, todos os dias que o mercado está aberto ali, você vai ver o preço variando. O mínimo para você poder investir em fundos imobiliários nada mais é que o preço de uma cota. E essa pode variar de R$10, né, até 100, 200, 300 reais, dependendo ali do fundo. Para dar 3 exemplos aqui para vocês, existe 3 fundos com preços diferentes, né? O primeiro é o MXRF11, o segundo é o XPLG11 e o terceiro é o IRDM11.
e vai estar aparecendo aí na tela para vocês o preço que ele está sendo negociado na data de edição do vídeo, né? Não é na data da gravação, porque eu vou editar esse vídeo em outro dia, então o dia que eu estiver editando vai estar o preço aí para vocês verem quanto que varia mais ou menos o preço das cotas dos fundos imobiliários. Outro ponto importante aqui é em relação à nomenclatura desses fundos, tá? Você pode notar que a nomenclatura é sempre 4 letras e 2 números, né? 4 letras e 2 números. As letras representam qual é o ativo que está sendo negociado e o número representa o tipo desse ativo, né? De maneira geral, como que a gente dá nome a todos os ativos que são negociados na bolsa. As 4 letras, normalmente, né, na maioria das vezes, elas representam tanto a gestora que está por trás do fundo, quanto também o segmento daquele fundo. Então, no caso do XP-LG11, XP é a gestora por trás do fundo e LG é o segmento de logística, o galpão logístico, né, que existe, que o fundo investe, né. Isso nem sempre acontece, existem exceções, mas eu achei legal trazer essa curiosidade aqui para vocês. Os fundos imobiliários, eles têm o final 11, mas toma cuidado que nem sempre que você vê, bater o olho ali e tem o final 11, ele é um fundo imobiliário. Isso é uma pegadinha, tá? Porque com o final 11, tem 3 possibilidades de ser alguma coisa que ele ativa ali. Ele pode ser uma unit, que é um tipo de ação, que eu já expliquei nesse vídeo aqui do Guia Básico sobre as ações. Ele pode ser um ETF, que é um tipo de fundo também, que é negociado na bolsa, mas não é que nem os fundos imobiliários. Ou ele pode também ser um fundo imobiliário, que aí sim é o que a gente está estudando aqui nesse vídeo. Então, ó, nem sempre o final 11 é um fundo imobiliário, mas sempre os fundos imobiliários têm final 11. Guarda essa frase aí para você. Antes da gente continuar, eu quero te pedir para não esquecer de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então a única coisa que eu peço é isso para vocês, tá? Bora continuar aí e seguir aqui o conteúdo que, cara, tá sensacional, ainda tem muita coisa para eu falar. Agora que você já sabe o que é um fundo imobiliário, a gente pode partir para a segunda etapa do vídeo, que é em relação às principais diferenças entre os fundos imobiliários e os imóveis tradicionais, né? Qual que é a diferença principal entre eles? Bom, eu tô para gravar um vídeo falando exatamente isso, todas as diferenças que eu achei, né, sobre os fundos imobiliários e os imóveis, são muitas, no total acho que são 7 ou 8 diferenças. Eu não vou comentar aqui nesse vídeo todas elas, porque daria um vídeo só para isso. Mas o que eu vou comentar aqui com vocês são as principais 3 diferenças que eu encontrei, tá? A minha opinião aqui das principais 3 diferenças entre os FIs e os imóveis. Vamos lá então. A primeira é em relação ao baixo investimento inicial necessário para você investir nos fundos imobiliários. A gente sabe que investir em imóveis tradicionais, né, existe uma barreira de entrada muito alta, que é o preço do imóvel. Aqui nos fundos imobiliários isso não acontece, porque como eu já comentei com vocês, existem exemplos de que você consegue comprar um fundo imobiliário por R$10, por R$20, R$80, R$100, então com pouco capital você já consegue ficar exposto a esse setor que é o setor tão cultural que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é a cultura de investir em imóveis. Então você não precisa ter 100 mil, 200 mil reais para comprar um imóvel. Você pode pegar esse dinheiro e colocar em cotas de fundos imobiliários, já que para você investir, né, o mínimo para você investir é uma cota. A segunda grande diferença está na isenção do imposto de renda sobre os aluguéis que você vai receber. Quando você compra um imóvel, você tem que pagar imposto de renda sobre o que você está recebendo de aluguel nele. Esse imposto gira ali em torno de 15%, tem alguns casos que sobe isso, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas vamos colocar uma média de 15% sobre o que você está recebendo de aluguel. Porém, nos fundos imobiliários existe a isenção do imposto de renda quando a gente fala dos aluguéis, dos rendimentos que você vai receber todos os meses pelos fundos imobiliários, né? Ou seja, você consegue economizar muita grana quando a gente coloca no papel mesmo ali, referente só ao pagamento de imposto de renda. E a terceira diferença que eu vou comentar no vídeo de hoje, na minha opinião, é a mais importante de todas, tá? Que é o reinvestimento, né? A possibilidade de reinvestimento que a gente tem nas cotas dos fundos imobiliários. Pensa assim, eu gosto de dar esse exemplo, ó. Pensa que você recebeu o aluguel do seu imóvel, do seu apartamento e comprou uma geladeira, ou comprou um fogão, ou comprou uma TV e colocou lá naquele imóvel que está alugado. No próximo mês você não pode chegar para o seu inquilino e falar assim, ó, como eu reinvesti nesse imóvel, eu estou cobrando mais caro, mais R$100 aqui de aluguel. O cara não vai gostar, não está no contrato, então você não pode fazer isso. Agora, quando você recebe os aluguéis, os rendimentos dos fundos imobiliários, você pode pegar tudo que você recebeu e comprar novas cotas. Assim, logo no próximo mês, você já vai receber um aluguel acima do que você estava recebendo no mês anterior. Se você juntar isso com a combinação com o fator tempo, né, se você tem um tempo de longo prazo, cara, os juros compostos no longo prazo vai dar resultado. Não posso garantir nada, né, não sei qual fundo você está investindo,
mas, cara, quase certeza aí que se você fizer, manter essa e ter essa disciplina, você no longo prazo vai se dar bem. E aí, para dar um exemplo prático aqui, sair da teoria, né, eu vou trazer aqui o exemplo de novo do MXRF11. Isso não é uma recomendação de compra, só estou trazendo aqui para vocês entenderem e ter uma educação do que é o efeito dos juros compostos, tá? Vamos lá. Uma cota do MXRF11 paga em torno ali de 7 centavos por mês, tá? Então, você vai ter investido uma cota, você vai receber 7 centavos todos os meses. Se você tiver, então, 150 cotas dessa, você vai receber R$10,50 todos os meses, que esse é o preço de uma cota nova. Então, com 150 cotas, você vai receber R$10,50 mais ou menos, e aí você vai poder comprar uma cota todos os meses. E aí, só para continuar aqui o exemplo, 150 cotas, na verdade, equivalem a mais ou menos R$1.500, tá? Então, com R$1.500 aplicados nesse fundo, você já vai conseguir ter o efeito dos juros compostos. Beleza, entendi o exemplo, gostei, curti. Como que a gente pode, então, ganhar mais dinheiro com os fundos imobiliários? A gente entra aqui, então, na terceira etapa, que é como que a gente pode ganhar dinheiro, de fato, com os FIIs, né? Beleza, você está entendendo tudo sobre essa classe de ativos? Se você não entendeu alguma coisa, cara, comenta aqui embaixo que eu vou ficar feliz em te ajudar com o que eu puder. Então, comenta aí, curte o vídeo, já aproveita aí. Tamo junto, bora continuar. Existem algumas formas que a gente pode ganhar, eu vou comentar aqui mais detalhado 3 delas e eu comento por cima outras 2. Mas vamos lá para as 3 principais. A primeira é o chamado ganho de capital. O ganho de capital nada mais é que você lucrar pela valorização ou desvalorização de alguma coisa. É aquele exemplo tradicional quando a gente pensa de bolsa de valores. Ah, eu vou comprar uma cota por R$100 e aí quando ela bater 120, 130 eu vendo. Daí eu vou ter 20, 30 reais por cota que eu comprei. Mais ou menos assim para você entender, simples, tá? De fato, de maneira geral. O que é importante você saber aqui, ó, quando você faz isso, quando você tem ganho de capital aí em fundos imobiliários, você precisa pagar 20% do que você teve de lucro aí de imposto de renda, tá? Então você precisa pagar imposto de renda sobre o ganho de capital que você teve. Aquela isenção é só nos aluguéis, só nos dividendos que você vai recebendo. Nas ações ainda você tem uma isenção ali de R$20.000 por mês, mas aqui nos fundos imobiliários isso não acontece, tá? É só nas ações. Você não tem isenção para ganho de capital com os FIIs. A segunda maneira é através dos dividendos, né? Os dividendos são os aluguéis que você vai recebendo, né? São participações do lucro da empresa. A empresa é um fundo, então ela vai distribuir para você o aluguel, né? O rendimento daquele imóvel que está tendo ou daquele título, enfim. E aí existem carteiras de fundos imobiliários, né? Carteiras que colocam ali um fundo disso, um fundo daquilo, e uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários está pagando em torno ali de 0,6% ao mês. O que, se a gente comparar com os imóveis tradicionais, é um absurdo de alto, tá? Imóveis ali tradicionais você consegue 0,4, 0,3, 0,5 bem de vez em quando, e isso você ainda tem que pagar imposto de renda. Então, vamos colocar ali uma média de 0,4, 0,3. E o que é importante falar é que essa carteira de fundos imobiliários é uma carteira bem diversificada de fundos, então vai ter diversos fundos. E dentro dos fundos existem diversos imóveis. Então você vai ter uma puta diversificação ali envolvendo toda a sua base de imóveis, né? Enquanto lá no imóvel tradicional você só vai ter um imóvel e se der pau nele, deu, né? E a terceira maneira é uma maneira um pouco confusa, mas vai ficar fácil, tá? Que é o aluguel das suas cotas. Pensa assim, a bolsa de valores funciona como se fosse um mercadão. Existem pessoas que estão ali tanto para negociar, pensando no longo prazo, mas também existem pessoas que estão ali só especulando, falando assim, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, conforme a análise gráfica, enfim, tem um monte de coisa que tem um monte de estratégia que pessoas utilizam. E aí, se uma pessoa quer apostar contra aquele fundo, ela acha que esse fundo vai cair no longo prazo, que ela não acha que tá legal, ela vai e aluga cotas para serem negociadas, né? E aí você pode, então, alugar a sua cota para esses especuladores. Essa é uma estratégia de longo prazo, né? Se você não quer mexer na sua cota, se você confia no seu fundo, você pode colocar para alugar. Por quê? Porque isso vai te gerar uma renda extra, tá? Não é uma renda muito espetacular, vai ser em torno ali de 0,6%, só que em vez de ser ao mês, vai ser ao ano. E isso é o que a gente chama do 13º, né, dos fundos imobiliários, quando você coloca suas cotas para serem alugadas, e aí lá no final do ano você vai receber como se fosse um aluguel a mais, né? Mas isso vai ser pago todos os dias ali, ou todos os dias não. Eu não tenho certeza se é pago todos os dias ou não, tá? Isso eu preciso confirmar. Mas eu acho que vocês entenderam toda a ideia de você alugar as suas cotas. E as outras 2 maneiras que existem da gente ganhar dinheiro com os fundos imobiliários são por meio das subscrições e também por meio das bonificações, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre elas, mas são maneiras também que você consegue ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Bom, chegando aqui na parte final, né, na reta final, se você não está entendendo alguma coisa, me pergunta. Mas vamos aqui então para os tipos de fundos imobiliários que a gente tem no mercado, tá?
Eu vou comentar quais são os 5 tipos de fundos. Normalmente o pessoal fala 4, mas eu vou falar 5 tipos e vou dar alguns exemplos sobre eles, tá? Então vamos pro primeiro já, que o primeiro é o mais tradicional, é o mais simples, que são os fundos de renda, tá? Fundos de renda, ou como ficaram mais conhecidos informalmente, né? Fundos de tijolos. Por que tijolos? Porque esses fundos investem diretamente em um imóvel mesmo, um imóvel específico ali, um imóvel tradicional. E por ter aquele imóvel mesmo, ele tem o nome informal de tijolo, né? Esse tipo de fundo, né, esse tipo de renda do tijolo, ele pode ter diversas subcategorias, diversos segmentos. Entre eles, ó, eu tô lendo aqui porque de cabeça é foda decorar tudo isso. Eles podem ser galpões logísticos, shopping centers, lajes corporativas, hospitais, agências bancárias, lojas do varejo, galpões industriais, terras agrícolas e diversos outros. Então tem muito tipo de fundo imobiliário. A gente não tem aqui no Brasil, mas existe um tipo de fundo imobiliário lá nos Estados Unidos, não é fundo imobiliário que fala, né? REITs, não sei falar muito bem, que são de outdoors. Então, cara, tem de antena de telefone também, então tem muita possibilidade que a gente pode aplicar o nosso dinheiro envolvendo os aluguéis, né, para receber os aluguéis mensais. O segundo tipo são os chamados fundos de recebíveis, ou como ficou informalmente conhecido, né, os fundos de papel. Esses fundos, eles pegam todo o patrimônio ali que está no fundo, ou uma parte do patrimônio, e investem diretamente, né, em títulos de dívida imobiliária ou renda fixa imobiliária, tá? Eles investem em CRIs, LCIs, LHs, entre outros. E aí o rendimento desses fundos não é um aluguel, né? O rendimento está atrelado à taxa de juros que esses títulos estão pagando. E aí por não terem um imóvel físico ali mesmo, eles possuem um risco intrínseco neles um pouco maior que os fundos de tijolos, né? Então, por isso, eles tendem a pagar mais dividendos. Os dividendos são um pouquinho mais gordinhos aqui nos fundos de papel. O terceiro tipo de fundo imobiliário é o fundo de desenvolvimento. Esses fundos investem não em um imóvel físico ali, mas eles investem no imóvel que está para ser lançado. Ele está ainda sendo desenvolvido, ele está numa ideia. E o objetivo do fundo é lucrar, tanto com a venda, né, lá no futuro, quando tiver tudo certo, ou com o aluguel desse imóvel, né, depende ali de cada fundo. Esse tipo de fundo aqui é o fundo imobiliário mais arriscado de todos, né, o tipo de fundo mais arriscado de todos, por ter muitos riscos envolvidos em toda essa operação, né, operação de construção ali de um imóvel. Em quarto colocado aqui, o nosso quarto tipo de fundo, são os fundos de fundos, né. Os fundos de fundos, ou funds of funds, como ficou conhecido, né, daí ficou FOFs. Os FOFs são fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Então ele pega o dinheiro que tem ali do fundo e compra outros fundos imobiliários. Aí esses outros fundos imobiliários pagam dividendo, ele recebe e distribui esse dividendo também para os seus cotistas. E aí por ter diversos fundos na carteira, né, ele tem uma diversificação muito alta por natureza mesmo. E o que você precisa ficar esperto aqui é em relação às taxas que são cobradas, tá? Porque como tem fundos que investem em outros fundos, tem taxas que são cobradas em um, taxas que são cobradas em outros, então fique esperto aí com as taxas dos FOFs, tá? E por fim, como o quinto e último tipo de fundo imobiliário, a gente tem os fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles são uma mistura de diversos segmentos, né? Eles podem investir tanto em uma laje corporativa, quanto em um galpão logístico, quanto em um título de CRI ali, um CRI específico, ou então ele compra cotas de outros fundos, ele pode ter uma mistura entre diversas categorias. Então não tem muito segredo aqui nos híbridos. Cara, não tem segredo. E aí beleza, você entendeu tudo sobre fundos imobiliários, você aprendeu tudo, como que você pode dar o primeiro passo aí, ou melhor, como que você começa a investir em fundos imobiliários. O primeiro passo é você se inscrever no canal, por quê? Porque aqui no canal eu faço vídeos, tem um quadro aqui chamado Fala FI, onde você me pede para eu fazer um estudo sobre um fundo imobiliário e eu faço na tela aqui como se fosse a primeira vez que eu estivesse estudando sobre aquele fundo. Então eu mostro para vocês o que eu olho, mostro a plataforma, né? Mostro um passo a passo do que você deve fazer a hora que você deve estar estudando aí sobre o seu fundo. Então, cara, se inscreve no canal, não perde nenhum conteúdo que eu estou postando aqui, que tem muita coisa boa. Feito isso, você vai adquirir o conhecimento adequado para você começar a investir. E o segundo passo é o quê? É você abrir uma conta em uma corretora. Existem diversas corretoras hoje no mercado. Eu já gravei vídeos abrindo contas em diversas também. Então eu vou deixar aqui para vocês um vídeo onde o pessoal mais gostou aqui do canal, que é eu abrindo conta na XP. Então clica aqui nesse vídeo, o vídeo tem 8 minutos e pouquinho, é super simples, rapidão o vídeo, você vai aprender um passo a passo de como abrir sua conta lá. Contem comigo para o que vocês precisarem, tamo junto, é só o começo e valeu!